Bom, e hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a retirada dos preços de alimentos e de energia do cálculo da inflação. Na visão de Alckmin, a medida deveria ser estudada pelo Banco Central. Eu mencionei o exemplo americano porque ele tira do cálculo da inflação alimento, porque alimento é muito clima. Se eu tenho uma seca muito forte, uma alteração climática muito grande, vai subir o preço de alimento. E não adianta eu aumentar os juros, que não vai fazer chover. Então eu só vou prejudicar a economia, e no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública, cada 1% da taxa Selic. O impacto é de 48 bilhões na dívida, no pagamento da dívida, e também tiram energia, preço de barril de petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai baixar o barril do petróleo. Isso é guerra, é geopolítica. Bom, segura aí, Augusto, deixa eu só trazer aqui mais um detalhe que o Geraldo Alckmin afirmou ainda que a atual taxa básica de juros, a Selic, que agora está fixada em 14,25%, atrapalha a economia. E mais uma sugestão aí do vice-presidente, ele sugeriu que os preços dos alimentos devem recuar ao longo desse ano graças a uma melhora nas condições climáticas, Augusto. E aí, a sugestão do vice-presidente... Tira também a energia, gastos com os filhos, vai tirando. Vai tirando. Olha, eu acho o seguinte, se o Alckmin entende de medicina, ele é anestesista, né? Se ele entende de medicina, o que ele entende de economia, mas eu não trato com esse cara nem resfriado. Nem resfriado. Uma boa redução de custos é acabar com o vice-presidente. Fecha. Paula, posso perguntar aqui uma coisa para o Piotto? O Piotto já saiu, infelizmente. Eu ia até passar para ele, mas ele precisou sair um pouquinho mais cedo e está preparando os últimos Por causa do preparativos. programa. Não, mas a gente entende mais de economia que o Alckmin. Pode perguntar, Ana. Olha, não, porque ele dizer que eles vão copiar o modelo americano que não coloca alimento, mas ele perdeu completamente a cabeça, porque aqui o que é das taxas, né, que são analisadas para concluir os números inflacionários é o que é chamado de CPI, que é Consumer Price Index. E no topo da lista está exatamente os alimentos, os groceries, que eles chamam aqui. Olha, será que eles... É o que o Augusto disse, não dá nem para a gente comentar uma coisa que não é verdade, né? Inclusive, um médico que fala uma asneira, uma bobeira dessa, eu também não procuraria para curar nem resfriado, Augusto. Como que não vai colocar os alimentos nos números inflacionários? Mas é aquela história, né? Não tem picanha, come abóbora, não tem abóbora, toma café, não tem café, come ovo, não tem dinheiro, pede empréstimo para o governo. Olha aqui, ó, vocês dois que acompanham política há mais tempo, esse é o fim de carreira político mais desastroso sem dúvida. Que eu já vi na política brasileira. Depois da piada que ele contou, né? Que era a piada do Estrela não mia, porque astronomia. Um cara que conta uma piada dessa ia apanhar de cinta. Cinta, isso acontecia no interior. Antigamente, contasse uma piada dessa, o cara levava uma cintada para aprender a deixar de ser besta, para aprender a atrapalhar a reunião. A Ana ouviu essa piada? Ela conhece? Astronomia. Conhece, Ana? Ela ouviu. Eu pedi para repetir a piada. Tenta contar aí para os seus amigos americanos, quero ver como eles reagem. O Duda tem que levar isso a sério, né? Ele é vice-presidente da República. Vice-presidente. E ele tem um cargo de ministro. Ele foi governador de São Paulo. E, aliás, é um longevo governador de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes. Ele herdou o Palácio dos Bandeirantes em 2001, com a morte do Mário Covas, março de 2001. E depois ele foi se reelegendo. A única eleição que ele perdeu foi a presidência da República e uma vez para a Prefeitura de São Paulo, para o Gilberto Kassab. Mas as únicas, né? Mas a eleição importante para governador de São Paulo, ele ganhou
alinhou. E muita gente, principalmente quando o PSDB era visto como antagonista do petismo, votou no Geraldo Alckmin em 2006, por exemplo, foi para o segundo turno. Então, é de pensar que nós escapamos dessa figura à frente da presidência da República. Mas que triste fim terminar desse jeito, né? A ideia dele é mais ou menos assim, olha, se não tá bom, tira o que não tá bom, que fica bom. Não tem, é um absurdo, porque a inflação dos alimentos hoje é uma inflação que está doendo no bolso do brasileiro. O brasileiro sabe o que é o carrinho de compras, cada dia mais vazio. Tem pais e mães deixando as coisas na esteira. Olha, hoje não vai dar para levar no supermercado, a gente volta outro dia. Trocando alimentos, buscando uma proteína mais barata, mas a alternativa à carne é o frango que não está barato, que o ovo está mais caro ainda. Né? Então, assim, a fala dele é estapafúrdia, era esse talvez o adjetivo que eu estava procurando. Você, por exemplo, como se você fizesse uma pesquisa de opinião sobre a popularidade de um governante no país. Aí você vê que o resultado de determinada região, na região sudeste, é péssimo. Tira o sudeste, não tem problema. Não dá, né? O Alckmin também ele conseguiu o seguinte, né? Na eleição de 2006, ele foi para o segundo turno e conseguiu ter menos votos no segundo turno do que havia tido no primeiro. Isso é inédito, porque alguma coisa você herda dos candidatos que não chegaram ao segundo turno. Ele não conseguiu isso. Até porque ele teve a ideia, a primeira ideia dele foi se aliar ao garotinho. Chamou um bandido para conversar com um que conta essas piadas. Porque isso é outra piada. Não deu, isso aqui está prejudicando a inflação, tira.